Olá, eu sou a Ana e esse é mais um curtinha para o canal Museu História e Artes, curtinha que precede a live da próxima quarta-feira. E na próxima quarta-feira falaremos sobre o movimento musical da vanguarda paulista que surgiu em torno ao Teatro Lira Paulistana. Eu quero me concentrar nos músicos porque eu não tive acesso ao teatro propriamente dito, eu nunca frequentei o Lira Paulistana. A época em que esse movimento surgiu, eu era uma adolescente morando em Jundiaí, sem ter onde cair morta, e não teria como frequentar a noite paulistana de modo algum. Mas eu vivi uma parte da minha vida em São Paulo e tenho lembranças profundas. Foi a primeira cidade em que eu vivi quando eu cheguei ao Brasil e foi uma cidade que me marcou para o resto da vida. Quando esse movimento musical surgiu, muita coisa explodiu na minha cabeça. Eu era muito jovem e até hoje tenho um grande carinho pelos músicos, pela música urbana, por essa coisa tão paulistana que é cheia de rebarbas, que é agressiva, que é uma coisa que ao mesmo tempo que te corta, em algum canto existe um nicho que te acolhe. Eu nunca mais vivi em uma cidade como São Paulo. E são duas cidades que me marcaram muito, Montevidéu, que é minha cidade natal, e São Paulo. E não me levem a mal, a cidade em que eu mais vivi, nesses 59 anos, foi Campinas. Eu vivo aqui há mais de 30 anos. E Campinas nem de longe, mas nem de longe, chega perto de ter qualquer identidade a ponto de marcar a gente para o resto da vida. Então, na próxima semana, eu quero falar sobre esses músicos, mas eu quero falar também sobre a cidade. Quem tiver interesse e não quiser chegar completamente cru na live, no YouTube tem bastante material e existem registros incríveis da Fábrica do Som, que era um programa da TV Cultura que trazia esses músicos, entre outros tantos, porque era música experimental, mas era experimental de maneiras totalmente diferentes, não era um movimento em que todo mundo era igual, porque você pega a bossa nova e todo mundo tem a mesma batidinha besta. Você pega alguns movimentos musicais que têm a cara de uma cidade ou de outra e você vai encontrar uma uniformidade. A vanguarda paulista, como o pessoal convencionou chamar, que surgiu em torno do Teatro Lira Paulistana, cada cantora, cada cantor, cada grupo musical tem uma identidade própria e não vai ter igual. E não vai ter em outro lugar, e você ouve, você pensa imediatamente São Paulo. E Nausete, Eliette Negreiros, Cida Moreira, o grupo Premê, que se chama Premeditando o Breque, Itamar Assunção, os Tati, do grupo Rumo, o Língua de Trapo, que talvez seja um dos que mais... um dos grupos que mais tentou furar essa bolha e mesmo assim acabou restrito aqui a São Paulo e região. Porque é uma identidade tão pronunciada que eu não sei se em outros locais do Brasil as pessoas vão ouvir e se identificar como a gente se identifica.
E eu quero falar desse movimento, eu quero falar desses músicos. Não vou me ater muito ao Arrigo Barnabé, que é, digamos assim, uma das figuras de ponta, mas que ele tem uma música tão conceitual e tão experimental que, mesmo na minha juventude, em que eu tinha o ouvido mais aberto, ainda assim algumas coisas dele me deixavam totalmente perplexa e chocada. E eu não sou daquelas pessoas que gosta de música atonal. A minha referência em música erudita chega até Debussy, Ravel, Stravinsky, depois simplesmente é um grande buraco. Eu não tenho essa referência erudita para uma música mais experimental e também não tenho uma referência do rock para uma música mais experimental. Eu adoro Bowie, mas depois disso é uma coisa aqui, outra ali, muito pensada do Kraftwerk ou do Emerson Lake and Palmer. Então, quando eu ouço Arrigo Barnabé, principalmente Clara Crocodilo e eu acho que Tubarões Voadores, sabe, você tenta entender, mas nem sempre consegue. Então, não é o meu músico. Para mim, o Premê e a Cida Moreira e a Eliette Negreiros foram que calaram mais fundo. Mas eu adoro Língua de Trapo também, muito embora algumas das tentativas do grupo de permanecer relevante me incomodem um pouco. Mas é isso, eu quero tirar uma live para falar 1h30 sobre esse movimento musical, as minhas referências, fazer algumas pontes com a cidade, falar sobre São Paulo e mostrar uma cara de São Paulo que as pessoas que têm tanto preconceito talvez desconheçam ou talvez não estejam abertas para apreciar. Espero vocês na quarta-feira para a nossa live de sempre. Um grande abraço e até lá!